Boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa reunião do GAV, Grupo da Verdadeira Educação, de apoio à verdadeira educação. Então, hoje teremos mais um estudo do livro Educação. Hoje estaremos estudando o livro 15 com convidados especiais também. O capítulo 15 é sobre princípios e métodos comerciais. E hoje, então, estamos felizes por vocês estarem presentes aqui. Nossos encontros ocorrem uma vez por mês. Nós estamos estudando o livro Educação, né? E é, é uma forma para cada um de nós também estarmos revendo esse livro tão especial que nos ajuda aí para nossa educação e a dos nossos filhos, né? Então, vamos continuar agora com uma oração, tá bom? Querido Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, te louvamos e agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concedeu e mais uma reunião aqui, na qual estamos reunidos para aprender mais, para compartilhar mais, Senhor, dos teus ensinos, dos teus planos para a nossa educação, Senhor. Perdoa-nos os pecados. Te peço que o Senhor dirija esse estudo, que teu Santo Espírito seja com os nossos convidados aqui, que vão estar compartilhando esses conhecimentos conosco, e também com os que estarão recebendo, nós que estaremos recebendo também esse estudo, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigada, Karen. Obrigada. Estou feliz com todos vocês aqui hoje. Sejam muito bem-vindas. Que alegria, mais um estudo, não é? Como a Karen disse, nós vamos estar estudando o capítulo 15 do livro Educação, Princípios de Administração. Hoje com um casal super especial, né? Um casal que nós admiramos muito, uma família grande, né? A família En, aqui com o Rander e a Carol. Rander, Carol, bem-vindos. Muito obrigada por aceitar o convite do Gavi para estar conosco nessa live tão especial, falando inclusive, né, de princípios tão interessantes, né, que muitas vezes a gente deixa passar na educação dos filhos. E antes de passar a palavra para esse casal, eu queria que eles que são pais de cinco, né, cinco meninas, né, o Rander aí é um privilegiado, tem seis mulheres em casa. E eu também achei muito interessante, quero que depois a Carol comente rapidinho, talvez dentro do próprio estudo, como vocês acharem melhor, sobre um projeto aí, né, com as crianças, que vocês estão em parceria aí, com também a querida Flávia Brida, o pessoal do Naturalmente, né? E eu achei muito interessante, acho que vale a pena também a gente trazer esse projeto para compartilhar. Além do que, eles têm aí um ministério muito especial que é o Amazing Facts Brasil. Então, quero mais uma vez dar as boas-vindas a estes nossos amigos. Vou passar a palavra para vocês poderem comentar um pouquinho sobre os ministérios, sobre os projetos de vocês, e a hora que vocês desejarem, podem começar com o capítulo. A gente tem o chat, onde vocês podem comentar, fazer perguntas, mas também pode levantar a mãozinha aí para participar conosco. Muito obrigada, amigos, é com vocês. Obrigado, Cris. Um prazer estar aqui com vocês. Olha, deixa eu... Quem está aqui? Eu não sei. Tem muita gente aqui que eu devo conhecer, mas tem Com gente que certeza. só tá com o nome, faz muito tempo que eu não vejo, mas eu reconheço dos Family Camp. eventos, dos Family Camps. Então, um abraço para vocês aí. Obrigado por deixar a gente entrar na casa de vocês. E vamos estudar um pouquinho sobre o capítulo 15 do livro Educação. Antes, como você falou, apresentar um pouquinho os nossos ministérios, né? Onde que a gente trabalha também. Atualmente eu sou o presidente da Amazing Facts Brasil, é um ministério dedicado ao evangelismo, sobretudo, e já existe há mais de 60 anos nos Estados Unidos e em outras partes do mundo.
e nós somos essa filial aqui no Brasil. Começou tem 4 anos que estamos aqui e desenvolvemos algumas coisinhas na área de evangelismo. Temos uma escola missionária, chama EFCO, sempre nos meses de janeiro e de julho. Esse ano, em janeiro, vai ser em Minas Gerais, não vai ser aqui na Paraíba. Então, aos que são da região sudeste aí, vai ficar mais perto. Qual o Ah, local de Minas, Anderson? Vocês já sabem uma vamos coisa? ter em 2 locais em Minas, um em Uberlândia e outro Uhum. em Trimonte. Trimonte é fronteira com o Ok, Rio, é perto de Juiz de Fora. ok. Então, um é quase fronteira com Goiás, o outro é quase fronteira com o Rio. No mês de janeiro, vamos ter 2 escolas aí em Minas Gerais. E temos também uns programas na televisão do Pastor Doug Batchelor, sempre aos domingos, às 8h30 da manhã, na Rede Brasil TV. Você pode procurar na internet aí o canal da Rede Brasil TV na sua cidade. E desenvolvemos sermões também que vão para o canal do YouTube. Publicações, você pode acessar a F Livraria, a F de Amazing Facts, livraria.com.br, e tem muito material de evangelismo aí que as igrejas têm aproveitado também para adquirir e ajudar nos projetos evangelísticos. E a gente faz treinamentos evangelísticos nas igrejas também, de fim de semana, que é um mini EFCO, né? Uma mini escola de evangelismo, que acontece só no fim de semana, para motivar a igreja à obra missionária. E é isso. São os nossos projetos missionários como Amazing Facts. As meninas têm feito alguns projetos também em conjunto com a. Com a Flávia. Isso. Bom, eu gosto de cozinhar e eu acho que dentro da verdadeira educação a gente passa aquilo que é o nosso forte, não? Dentro desse escopo de opções que podemos dar para as crianças. Então, a cozinha foi uma coisa que entrou desde cedo. E conversando com Flávia, a Flávia tem um projeto de crianças que cozinham e ela mandava os videozinhos, e aí ela nos apresentou o projeto do Mês das Crianças, onde a gente poderia refazer um projeto que ela tinha feito há 3 anos atrás, na pandemia. Ela falou, acho que essas meninas são desenvolvidas, então eles se dividiram por remédios naturais, e aí fizeram gravações sobre meditações, e aí a Flávia montou o cardápio, montou a semana para auxiliar os pais a montar uma coisa mais saudável e vem com os vídeos que muitos deles as crianças participam também. E aí foi uma coisa bem divertida, eles estão aí, não tem tido muitas vendas, mas a experiência de fazer isso em parceria com outras pessoas foi bem interessante. E elas aqui têm o Banana Meninas, não? Elas, é o empreendimento comercial porque tínhamos uma hectare de banana e aí começamos a pensar o que podemos fazer para ensinar elas sobre educação financeira, que é importante, não? Eu me incomodo de dar aquela notinha de R$ 2 só, entregar no culto de forma displicente, sabe? Se não ter um planejamento, sem ser algo que custou para elas, não que elas entendam que é um dízimo, que é uma oferta. Então, o Banana das Meninas entrou nesse sentido também para ensinar um pouquinho sobre educação financeira. E elas começaram a fazer os produtos. Hoje em dia, elas estão mais organizadas, né? As maiores já estão com 17, 15 anos. Então, agora elas quase que tocam a empresa sozinhas. Eu entro, dou pitacos, não, e faço a parte de contatos com as pessoas, mas elas estão fazendo a maior parte e tem sido bem interessante, né? Hoje em dia elas já pensam, vou poupar para minha carteira de motorista, quero comprar um novo instrumento, eu quero participar. O ano passado a gente foi no GYC, elas pagaram a inscrição delas com o empreendimento e foram com o stand e venderam tudo no primeiro dia. Então tem sido bem interessante essa troca de informações com culinária, finanças, contato com pessoas que através disso também conhecem pessoas que não são adventistas e Uhum. vão conhecendo sobre a nossa alimentação. Então vai se juntando tudo um pouquinho. É isso aí. Excelente. Pois bem, vamos entrar então no nosso. Já fizemos a oração, vamos entrar no capítulo. Só me diz até que horas a gente vai, para eu poder me programar aqui. Ander,
A gente fica sempre até umas 9h15, tá? Dependendo quando tá animado, o pessoal sai 9h30. Tá Mas bom, fiquem à vontade. tá joia. O livro Educação, no capítulo 15, eu não sei quantos de vocês têm o livrinho em mãos aí, ou se vocês pegam pela internet, tá tudo certo. Ah, tá falando sobre princípios e métodos comerciais. Logo de cara diz assim: não há nenhum ramo de negócio lícito para o qual a Bíblia não conceda um preparo especial. Então, às vezes a gente fica, né, pensando, acho que vocês já ouviram falar em family camps, em lugares assim, que a Bíblia é o nosso livro-texto. A Bíblia serve para tudo, mas a gente fica pensando, nossa, mas serve para tudo mesmo? Como é que eu vou ensinar geografia com a Bíblia? Vai, tenho bastante coisa. Só as viagens de Paulo, tem muita coisa aí. Como é que eu vou ensinar história? Tem, pega a estátua de Daniel 2 e você vai ver um monte de coisa de história, fora a linha do tempo inteiro, né? E como é que eu vou ensinar, né, finanças ou empreendimentos comerciais, métodos comerciais? A Bíblia também fala sobre isso, né? Hum, Você pode também, não é pecado algum você buscar informações em outros lugares, mas a Bíblia também tem, e tem princípios que, se usados corretamente, vão fazer você ser bem-sucedido, né? Aqui ela relata alguns desses princípios: Uhum. diligência, honestidade, economia, temperança e pureza são o segredo do verdadeiro sucesso, do verdadeiro êxito. Então, eu gosto muito de uma palavrinha que, para mim, tem sido uma luta e eu tenho aprendido, né? Eu estou aprendendo, ainda estou nessa escola, que é a diligência, né? Eu sou muito eh, Isso. de improviso, né? Me chama, Rander, você pode fazer tal coisa agora, não sei o quê? Pode contar comigo, eu vou, né? E, e essa coisa de ser diligente, diligente é todo dia de manhã ele acorda, 30 minutos, faz a meditação dele, depois ele vai, faz o café da manhã, depois ele Uhum. vai, sabe? O Planejamento. planejamento mesmo. Mas eu não estou com muita disposição hoje. O diligente não tem essa coisa de disposição. O diligente, ele vai porque ele sabe que tem que fazer aquilo, porque ele tem um foco, ele tem um alvo, né? E não sei se todos vocês aqui são pais que têm crianças em casa no sistema de homeschooling, mas é um dos calos de muitas famílias, não? E a nossa também está nessa luta, de nós termos uma rotina, de ensinar Isso. às crianças que princípios e métodos e planejamento faz bem. O nosso Deus é um Deus de ordem. E isso deixa a rotina tranquila. Nós estamos a cada 20 dias trocando as rotinas para ajustar, sabe? Pelas cidades, porque estamos viajando. A gente não faz tudo a fogo e ferro, mas, como o Hans estava falando, hoje nós estamos tentando que essa parte de diligência seja algo que elas vejam em nós, para que seja refletido também no dia a dia delas, não? Isso ajuda até a ter um pensamento mais organizado, o lar fica mais organizado. Então, esses princípios que Ellen White já de cara começa, por mais de que ela vai ter essas vertentes sobre dinheiro, a gente tem que começar a praticar em casa e nas pequenas coisas. A Rose está falando diligente ou disciplinado? Isso mesmo. A gente precisa ser os dois. O diligente, ele se empenha em fazer, né? O disciplinado, ele talvez, ele é mais, digamos, metódico, não sei se é bem a palavra, mas todo dia ele vai fazer independente da motivação dele. A motivação dele é lá no final, né? Tipo, hoje está chovendo, eu não vou correr na praia, não vou correr. Vai correr sim, você está disciplinado, você está focado em alguma coisa. Não são as condições externas que vão mudar o seu foco. E isso é um princípio que a Bíblia ensina. A gente vai ver aqui alguns versos. Eu gostei muito desse capítulo, que ele mostra, acho que tem uma página inteira ou duas de Diversos. versos da Bíblia, a maior parte deles do livro de Provérbios. Então vamos ler alguns desses versos e a gente vai analisando aqui. Provérbios 22:9, 22:29 diz assim: Viste a um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto. Não será posto perante os de baixa sorte.
Aqui está querendo dizer, aquela pessoa que é diligente, a, o rei, sabe, vai dizer, eu quero você trabalhando para mim, você vai ser o primeiro-ministro, entendeu? Você vai ser a pessoa mais importante do meu governo. Já pensa em Daniel, né? Cara? É, Daniel era José. diligente, José, tá entendendo? Diligentes, toda empresa quer uma pessoa Hum. diligente. Todo, falando de mercado de trabalho especificamente. Todo mundo quer alguém, né, focado, diligente, que se empenha para fazer. E não, ah, fui, mas não tinha. Tem uma historinha que eu gosto de contar para as crianças, que um empresário, certa vez, estava recrutando alguém e, e disse: Olha, seu primeiro dia de trabalho, você chegou logo, vai ter um coffee break aqui, depois de uma reunião, no intervalo da reunião. Eu queria que você descesse lá na venda do seu Antônio e comprasse abacaxi e tangerina para gente, para botar no coffee break. Ah, tá bom. Aí ele desce, passa um tempinho, ele volta e diz: Poxa, é, não tinha abacaxi. Aí eu fiquei bem assim, será que eu compro tudo tangerina? Não compro? Resolvi voltar e perguntar para o senhor. Ele disse, ah, tá bom, não tem problema. Aí Manda outro. mandou outra pessoa que também estava entrando agora. Ele disse, vai lá, compre abacaxi e tangerina. E ele desceu, daqui a pouco ele volta, ele diz, olha, não tinha abacaxi. Mas eu trouxe as tangerinas que você pediu e perguntei para o seu Antônio qual era a fruta da estação, então. E ele me disse que a fruta da estação era o melão. E aí eu pensei, bom, já que a fruta é o melão, vai sobrar mais dinheiro e a fruta vai ser mais nutritiva e o melão também é uma fruta, né, Gosto. aquosa, que mata a sede. Então eu resolvi trazer melão. E ainda sobrou um troco aqui. Ele se empenhou, ele foi além, entendeu? Toda empresa quer um funcionário assim. Todo rei vai querer alguém assim. É a E segunda milha, não? Que é, Jesus é a fala, segunda né? milha. E a gente precisa ensinar isso às nossas crianças, né? A gente tem as nossas dificuldades, né? Porque ensinar dá trabalho, né? E a gente tem as nossas dificuldades de dizer, olha, não faz somente o que mamãe e papai pediu, né? Vai além, né? Se pedir para colocar a mesa, coloca a mesa, mas Um capricho. coloca com Um capricho, né? Bota o guardanapo. guardanapinho embaixo do prato, dá o teu toque, né? Se for para lavar a louça, ah, dá uma olhada ao redor na cozinha e vê se tem mais alguma coisa que pode ser feito. Será que o chão não precisa varrer, né? Se empenha, faz além, que você vai ser Uhum. recompensado por isso, mesmo que aparentemente ninguém esteja vendo. Papai e mamãe vão ver em algum momento, Uhum. sabe? E sobretudo Deus está vendo. Uma coisa que nós temos visto aqui com as meninas, assim, a gente tinha sectores de trabalho, não? Cada uma pegava uma coisa durante a semana, a roupa, a louça, o chão, banheiros, dependendo do dia a dia, a gente ia vendo. E cada uma delas gosta de uma atividade. Então, quando é o setor que ela gosta, então ela caprichava, deixava tudo limpo, dobra a roupa, já deixa pendurada. Mas quando é o setor que ela não gosta, então é aquela lentidão, não? E os versos a seguir falam sobre do preguiçoso. Hum, E quando nós vemos o crescimento de Cristo, que é uma coisa equilibrada, não? Na estatura, graça, sabedoria, a gente tem que trabalhar esses pontos fracos. Porque a gente, como mais pronto, eu não vou me estressar. Seria mais fácil para mim. Vou deixar cada um no setor que gosta. As coisas vão andar em casa, a criança vai estar feliz. Eu não vou ter tanto trabalho. Mas a gente vai vendo que à medida que elas vão crescendo, as dificuldades da vida vão deixando elas um pouco mais queixosas, ou elas ficam menos animadas com certas situações. uhum. Então, isso tem sido um desafio aqui em casa. E, não, vamos fazer. Esta semana, por exemplo, estamos fazendo tudo junto. Não, vamos fazer tudo juntas e vamos fazer mais rápido. Sejamos mais diligentes, fazendo tudo bem. Como estamos todas monitorando o trabalho das outras, tem sido bem interessante essa troca de, eu faço aqui, você termina aqui. E É, diligência também, eu acho que tem a ver com tempo, não? uhum, De sim. não enrolar. O título do livro é Educação, né? Então, como que a gente ensina esses princípios para os nossos filhos? Será que a gente ignora? Ah, ela não tem isso, mas deixa para lá. Ela faz quando Uhum. ela é motivada somente.
né? A gente tem filhas aqui, eu acho que vocês também têm, Gamer. que gostam da gamificação. Já ouviram esse termo? Gamificar é o termo de tornar tudo uma brincadeira. É legal, é legal, mas nem sempre a gente está no espírito, os pais, de fazer de tudo uma brincadeira, né? E a vida E sempre a foi. vida não é assim. Então, se eu chegar, se eu sei que as minhas, algumas são assim. Se eu chegar na cozinha e disser, eu Duvido. falo para Elisa é a menorzinha. Eu digo, Elisa, Duvido. Duvido que você consiga pegar uma vassoura e varrer essa cozinha aqui comigo. Duvida, papai. Aí ela vai, né? A psicologia inversa. Aí ela vai, pega a vassoura, vai, papai, você viu o que eu fiz? Mas assim, ela tá no espírito, né, de mostrar que eu consigo, né? Então, tem algumas mais velhas também que se eu brincar, né, elas fazem tudo. Mas tem certas coisas que, olha, preciso que você faça isso, me ajude com isso aí. Mas ela queria que fosse uma brincadeira, uma competição, alguma coisa assim. Não, não é. É só vai lá e faz e tá bom. Então, a gente precisa começar a ensiná-las que nem tudo é brincadeira, embora haja espaço para isso, mas nem tudo precisa ser levado na brincadeira, né? Algumas coisas são sérias e mesmo que seja um serviço, né, que eu não tenho muito Agrada. carinho, não me agrada tanto, é preciso ser feito, né? A Bíblia alerta, no capítulo 14 de Provérbios, verso 23, diz: Em todo o trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. Ou seja, não é da boca para fora, né? Nós tem que fazer. O seguinte diz: a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma Uhum. alcança. Qual é o problema de eu não ensinar diligência, seja a ela em qualquer área? É porque a pessoa vai se tornando preguiçosa. E aí Mediocre. ela até anseia. Ah, eu queria poder falar tal idioma, eu queria poder tocar tal instrumento. Tá, mas ela está sendo diligente no estudo? Eu queria poder trabalhar para tal empresa. Eu queria poder fazer um vestibular para medicina e passar. Tá, mas você está estudando? É um dos mais concorridos, talvez o mais concorrido. Então, o, a alma do preguiçoso anseia, deseja, mas não corre atrás. Tudo tem um preço a ser pago. E as coisas nesse mundo são assim. E estão certas de ser assim. É um princípio divino. Ah, retém as suas palavras o que possui o conhecimento, mas todo o tolo se entremete nelas. Ou seja, falam demais os tolos. Mas quem tem conhecimento, fala o suficiente, E faz. né? Vai e faz, né? Anda com os sábios e serás sábio. E tem muitos versículos interessantes aqui. Deixa eu ver outro que eu coloquei. Ah, aqui fala um pouquinho sobre dinheiro também. O que toma emprestado é servo do que empresta. De certo, sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. A Bíblia também ensina que a gente não deve ser fiador de ninguém, né? Tem um caso interessante conosco. Lembra que a gente foi alugar uma casa lá em Artur Nogueira uma vez? Sim. E o dono da casa, ele era adventista. Um vovozinho já, tinha ensinado até no curso de teologia. E ele veio falar conosco perguntando se nós tínhamos um fiador. Aí Carol peitou ele. Carol disse: Não, professor. A gente chamava ele de professor. Não, professor, não temos um fiador. O senhor tem as nossas referências, né? Esse é o nosso rendimento. E a Bíblia não aconselha que ninguém seja fiador de ninguém. Carol foi educada, mas foi bem direta. Ele alugou pra gente. Acabou-se. E nunca E falhamos. nunca Nunca falhamos, precisamos. nunca atrasamos com aluguel. E ele ficou amigo nosso, até hoje é amigo, quando a gente se encontra, né? Ia comer conosco, tudo. É porque a Bíblia fala de um princípio que é a palavra. Hoje em dia a palavra terminou perdendo o seu valor, mas no Meio Oriente, se você deu a sua palavra, é suficiente. Você está colocando seu nome em jogo. E a gente tenta trazer isso à prática, mesmo que aqui não seja uma coisa muito comum, a gente tem que entrar em algumas burocracias da vida, mas como cristãos a gente deveria ter suficientemente isso. Não, eu falei e minha palavra é sim ou não e pronto. E isso é interessante também falar com as crianças sobre
princípios de, já saindo um pouquinho do tema, sobre, por exemplo, brincadeiras. A gente trabalha com uma delas. O tempo todo ela está levando tudo na brincadeira. Aí quando ela quer falar uma coisa séria, a gente não sabe se ela está realmente dizendo a verdade ou é mais uma brincadeira. Então, até nisso, a gente tem começado a colocar em prática. Deus diz que a nossa palavra tem que ser verdadeira. Uhum. E nós devemos ser assim em tudo. É Não, honestidade. é a necessidade. É isso aí. Ah, tais são os princípios que dizem respeito ao bem-estar da sociedade. Eu estou na página 137. E das associações, tanto seculares como religiosas. Isso é o bem, traz bem-estar para a sociedade. São estes princípios que dão segurança à propriedade e à vida. Ou seja, os princípios de Deus, eles são superiores aos princípios do mundo, aos Uhum. valores, né, que o mundo. O mundo pede a história do fiador. O mundo pede um fiador que tenha uma escritura no seu nome. Mas o princípio de Deus é superior até a isso. O princípio de Deus diz: não seja fiador de ninguém, senão você vai viver, o fiador vive inseguro, Sim. né? Ah, então a gente deve se afastar disso. Numa situação que você tenha que alugar alguma coisa que para alguém, é, você exigiria um fiador? Se a Bíblia diz para ninguém ser fiador de ninguém, por que que você vai exigir um fiador? Entendeu? Você deve A gente faria melhor se orasse a Deus e dissesse: Senhor, manda alguém que realmente é honesto, em quem eu possa confiar, vai fazer bom uso dessa propriedade, né? Confiar em Deus, porque os princípios dele são superiores. Tudo que contribui para que a confiança e a cooperação sejam possíveis deve o mundo à lei de Deus, conforme se acha em sua palavra, e ainda se encontra delineada em traços muitas vezes obscuros e quase obliterados no coração dos homens. Então, mesmo nesse mundo cheio de mazelas, cheio de coisa errada, cheio de corrupção e injustiça, onde você vê confiança e cooperação, essas coisas se devem por causa da lei de Deus. Então, dentro de casa, né, nos nossos lares, a gente deve fazer da palavra de Deus realmente a lei. Eu vejo que nossas famílias correm muito o risco de pegar os princípios de fora e tratar a Bíblia simplesmente como um livro semanal, sabe? Que na escola sabatina, no culto, a gente lê, estuda, mas na verdade o que se aplica no dia a dia são as leis, né, do Humanas. mundo, as leis seculares. E não, a gente deve aplicar a lei de Deus dentro de casa. A religião precisa se tornar prática, verdadeira. Eu não posso é, violar esses princípios, né? A gente, no Banana Meninas aí, a gente aprende a fazer, ainda estamos aprendendo a fazer, o cálculo dos custos de um produto e quanto que seria a venda do produto, né? Carol é muito mais coração nessas horas. Que ela dá tudo de graça. Aí a gente faz o produto, Carol diz, pronto, vamos vender por R$ 5. Eu disse, meu amor, R$ 5 não tem condições. Pode ser um negócio desse, R$ 5, a gente está fazendo nada aqui. A gente está fazendo uma obra, né? Como é que a gente... Beneficência social é É, outro livro para é, nós ler. é o próximo livro. Então, a gente está no livro errado, você. Não tem condições de vender por R$ 5, meu amor. Não, não paga o tempo que a gente está ficando aqui para preparar esse alimento. Então, ao mesmo tempo, a gente não pode ir para outro extremo e dizer, eita, esse aqui eu vou Vou lucrar lucrar. com ele, porque. E aí extrapolar. A gente precisa ser honesto, né? Que seja um preço justo, válido. Quanto que é uma margem de lucro correta? 30, 40%. Então é isso que a gente vai adotar. Quanto foi o custo? Vai passar por um revendedor? Então o revendedor tem direito a ganhar o percentual dele, porque ele está trabalhando também. A nossa margem de lucro vai diminuir um pouquinho, mas o revendedor também ganha. Então a gente tem que ajustar o preço numa coisa correta. Eu não posso entregar de graça, né, nesse caso do empreendimento, mas também não posso cobrar uma exorbitância para poder ganhar, visando um lucro excessivo, ganhando em cima de alguém. Todo mundo merece ter o seu salário, as meninas que estão trabalhando têm
por mais que pela idade e tudo, e pelas horas trabalhadas, não seja, não represente tanto assim no volume, mas elas merecem ter o seu saláriozinho também. Vão juntando, a gente vai orientando como deve aplicar esse recurso, mas a gente não Das pode. dízimas, na É, oferta. com isso, devolvem o dízimo, aprendem a dar ofertas, que o capítulo vai falar sobre isso É também. interessante, a gente está numa reforma aqui na igreja e nós compramos os bancos, né? Os bancos da igreja mesmo, De longos. madeira, acolchoados. Eu acho que o valor de cada banco era R$ 3.500. E aí eles lançaram a proposta e falaram, a família Jaime, vocês são muitos, vai ter que pagar dois bancos. Porque não vai dar para um banco só, né? Mas a gente cabe num banco só, já fiz o teste, os bancos chegaram. Mas eu achei interessante porque as meninas as mais velhas fizeram as contas. Falaram, mãe, se a gente faz R$ 30 de oferta todos os meses, eu vou fazer em 100 vezes. Se mais eu vou pagar. E elas estão nesse propósito, sabe? Elas já estão já há uns 7, 8 meses, devolvem os R$ 30, separam. Às vezes as que são mais pequenas dizem, não, não quero dar desta vez, não, eu quero dar, quero comprar outra coisa. Não, a gente se comprometeu com Deus, não pode gastar esses R$ 30. Então é interessante isso, não? Porque isso vai ensinando a elas isso de que se a gente se comprometer a uma coisa, mesmo que o lucro seja pequeno neste mês, por X razão, com relação aos empreendimentos delas, elas têm que manter a fidelidade com Deus, aquilo que elas se propuseram fazer. Aí Davi diz assim, né? Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. A gente deve valorizar a lei de Deus. Como a lei de Deus é importante, né? E eu não falo de 10 mandamentos em si. Tudo que sai da boca de Deus, todas as ordens, todas as instruções e as As suas orientações, promessas. todas as suas promessas, né? O que está em Provérbios aqui, tudo é importante. A gente precisa valorizar isso e trazer para dentro de casa, né? A Bíblia precisa ser real. Quando há uma briguinha entre irmãos, o que que a Bíblia diz que se deve fazer quando há uma desavença? Deve haver perdão, deve haver reconciliação, né? Quando possível, e geralmente é. Ah, deve haver pedido de desculpas, né? Reconhecimento do erro. Então, eu lembro que uma das nossas filhas, às vezes, quando ela fazia alguma coisa de errado, eu dizia, fulana, ó, você deixou, sei lá, deixou a roupa em cima do sofá, deixou o casaco em cima do sofá. Não é aqui, não é assim que deixa. Ela simplesmente passava por mim, pegava o casaco e pendurava lá no guarda-roupa, mas não dizia uma palavra. Eu fiquei pensando, gente, isso é salvação pelas obras. Eu analisando teologicamente. Porque não há um reconhecimento. Ô, pai, desculpa. Ai, vacilei de novo. Ah, perdão. Não, não havia isso. Séria, sisuda, passava, pegava, colocava e não falava nada. Ah, não. Aí eu disse, precisamos conversar. Porque precisa haver um reconhecimento. Sabe o que acontece com a salvação pelas obras nesse caso? Ah, esse erro se repetia, se repetia, se repetia, se repetia. Ela não tinha forças para quebrar isso. Todas as vezes o casaco ficava lá, jogado no sofá. Eu disse, você precisa dizer, ô pai, me desculpa, eu errei. Esqueci. Ah, vou guardar. Tá tudo perdoado, minha filha. Pode ir lá e guarde. Não tem problema, não. Mas fica atenta para não repetir de novo. Era Uhum. assim que Jesus fazia. Tá tudo perdoado, vai e não peques mais. Tá entendendo? A gente precisa ensinar. Aí eu estou trabalhando com ela já desde alguns tempos e tem melhorado bastante essa coisa de reconhecer. Alguém me disse que eu fiz uma coisa errada, eu não preciso. A minha primeira reação não pode ser vou lá e resolvo ou culpar os outros. Não, eu fiz. Eu preciso dizer, eu fiz. Foi mesmo, fui eu mesmo. Me desculpa. Então precisa haver isso de maneira rápida. Quanto mais rápido, melhor. Fui eu mesmo, me perdoa. Deus espera isso. Já pensou? Quanto mais tempo a gente leva segurando a nossa culpa sem pedir perdão, a gente corre um risco tremendo de Uhum. estar eternamente perdidos. Então a lei de Deus precisa ser ensinada em nossos lares, né? Do contrário, elas estão aprendendo outras coisas. Aqui tem no texto, continuando, diz assim: assim é
que nossas ocupações ou vocação são uma parte do grande plano de Deus, e tanto quanto são realizadas de acordo com sua vontade, Ele próprio se responsabiliza pelos resultados. Como cooperadores de Deus, nossa parte consiste em uma conformidade fiel com suas orientações, em tudo que fazemos. A gente seguindo a vontade de Deus, às vezes até tendo perdas em relação a algumas coisas que a gente faz, não? Um empréstimo que a pessoa não tem como pagar, um produto, no caso delas, que às vezes a pessoa diz que vai pagar e não paga. Mas se você está fazendo a vontade de Deus, Ele é que vai dar os resultados. Não é que ele vai dar os resultados, ele se responsabiliza pelos Exato. resultados. Se você cumpre a minha vontade, pode parecer que as coisas não estão indo bem, mas eu vou dar o resultado no final, né? E a gente vê isso ao longo da Bíblia, em várias histórias da Bíblia. As pessoas que fizeram a vontade de Deus, parecia que o Uhum. negócio não ia dar A história certo. de José é uma dessas, né? A história de Josué, né? Foi diligente à casa de Potifar, foi para a prisão. É de Josué. Foi diligente na prisão e o copeiro se esqueceu dele. É. Parecia que não ia dar certo, mas Deus estava vendo de lá de cima o resultado E final. é igual diz o verso que a gente leu, né, em Provérbios, que o diligente vai ser colocado, os reis vão querer esse. E foi o que aconteceu. O faraó, que era o rei, É. quis José para ser o administrador ali. Ó, já aproveitou aí essa frase assim aqui do Cooperadores de Deus? Propaganda, tempo de É, propaganda. tempo para propaganda, isso. Nós teremos um Family Camp, o último desse ano com a família Bassan. E vai ser esse o tema, cooperadores de Deus. A gente está vendo que as famílias estão tendo um pouquinho de dificuldade justamente com esse ajuste de que pais e filhos trabalhem juntos. E que tanto nós como eles nos tornemos cooperadores de uma missão maior, não? Não somente dentro de casa, mas também como missionários dentro do grande conflito em que estamos. Então vai ser Santa Maria Madalena, no estado do Rio de Janeiro. Fica a umas 3 horas da cidade do Rio, subindo em direção ao Espírito Santo. É um lugar lindíssimo, lindíssimo. É um motelzinho, assim, 3 estrelas, de um irmão adventista que recebeu isso numa história longa. longa, não dá Mas para porque contar. eu fiz a propaganda, porque esse hotel, é um hotel, foi dado praticamente de graça para esse irmão. E ele disse: Eu quero que isso sirva para ser parte da obra de Deus. Eu não quero lucrar com isso. E a ideia do Family Camp ser nessa região é justamente para que famílias que moram perto de São Paulo, Espírito Santo, conheçam o irmão e possam se unir a ele para projetos missionários nesse lugar. Uhum. Ele está colocando esse lugar à exposição. Então a gente quer movimentar famílias, né? Às vezes ele disse, eu gostaria de famílias aqui me ajudando em projetos de saúde, em projetos de family camps. Ele não sabe ainda o que fazer, porque é enorme, é um hotel com 20 suítes, enfim. Mas a gente vai vendo como Deus vai juntando, não? Uhum. E ele disse, ó, eu estou deixando os resultados com Deus sobre o que vai acontecer com esse lugar. E Deus vai trabalhando com seus filhos à medida que cooperamos com Então, Ele. Cooperadores de Deus, de 20 a 23 de novembro. Santa Maria Madalena, Rio de Janeiro. Depois entra no site Projeto Restaure e você vai ter lá mais detalhes sobre isso. A gente pode botar o link aí depois no Hum? chat. Você avançou um pouquinho, Carol, na página 138. Eu queria só voltar naquele capítulo, naquele trecho, no parágrafo que fala sobre a É que lei. era propaganda. É, o parágrafo que fala sobre a lei de Davi, né? Que melhor é Uhum. para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. No final desse parágrafo diz assim, ó. Mesmo nesta época de paixão pela aquisição de dinheiro, em que a concorrência é grande e os métodos tão pouco escrupulosos, ainda se reconhece amplamente que para um jovem que se inicia na vida, veja quais são as qualidades aqui, ó, a integridade, a diligência, a temperança, a pureza e a economia constituem um melhor capital do que qualquer quantidade de simples dinheiro. Aí vem a pergunta: estamos ensinando isso em nossa casa? A que nossos filhos sejam Uhum. íntegros, diligentes, temperantes, que mais diz aqui? Puros. Puros e economia, né? Que sejam. A Cris já botou. Obrigado, Cris.
sejam econômicos, que sejam poupadores, que não sejam, né, pródigos, gastões. A gente está ensinando isso. Eu acabei de colocar, a gente está no processo ainda. Colocamos umas placas solares. Deus nos abençoou aí e conseguimos recursos para botar umas placas solares. Mas não é porque tem a placa solar que agora a gente vai. é, Banjar em luz. a gente já tinha uma dificuldade de que ficavam luzes acesas na casa, aqui e ali, sem ninguém por perto. Eu acho que essas coisas só acontecem na minha residência. Acredito que na de vocês não tem esse problema. Imagina, imagina. E aí, vez por outra, eu passava pelo corredor. Tem o meu quarto e tem o quarto das meninas. Vez por outra, eu passava pelo corredor. A luz do quarto acesa, a luz do banheiro acesa. Ninguém. E são 5 crianças. E ninguém lá dentro. Eu apagava, apagava. Já houve momentos que eu disse: olha, eu vou tirar a lâmpada do quarto. E cheguei, aí teve uma época que eu tirei. Risquei. Vocês vão perceber que existe uma lâmpada que acende e apaga quando tiverem sem lâmpada. E ficou um tempo sem. Faz tempo essa história. Depois tornei a botar. Tá voltando o mau hábito. Já levantei cartão vermelho, amarelo de novo. Vou tirar a lâmpada. E se não der certo essa estratégia, eu tento outra. Entendeu? Tem um. De qualquer forma, o que a gente quer ensinar é a gente precisa ser econômico. Ah, se ficar comprovado que foi fulaninha, foi uma delas que está sempre deixando. Então, tá bom. Do dinheirinho da Banana Meninas, do que você Desconto. vai ter um descontinho. Não é uma punição, não é um. É para ensinar a economia. Nós precisamos economizar, né? Não é porque, mas agora já tem placa solar e não tem problema. Tem, porque quando você for na casa de outra pessoa, quando você estiver no seu trabalho, você não vai ter por hábito estar apagando as luzes, estar sendo econômico. Aquilo que a gente faz numa situação só, a gente leva para todas as outras. Então, se eu aprendo a ser diligente, na cozinha, eu vou ser diligente em todas as áreas, entendeu, da minha vida. Se eu aprendo a ser econômico, apagando a luz do quarto, eu vou levar esse princípio da economia para as outras áreas também, né? A Cris está dizendo que aqui a filha gosta de demorar no chuveiro, ajuda na conta de luz. Bota ela para pagar um pedaço. Porque não sei se vocês fizeram lives sobre um livro que se chama Embaixadores do Reino. Foi escrito Não, por Camila Russo. Eu tenho esse livro aí. Muito interessante o livro, não sei se vocês podem adquirir. Embaixadora do Reino foi feito aqui na Missão Nordeste. A gente trabalhou como missão, fizeram live, vários pastores participaram. E no livro ela fala uma coisa bem simples, e é um princípio que podemos levar para nossos lares. Se você não está sendo parte do grupo que aporta economicamente para a sua casa, então você tem que fazer parte do grupo que economiza. São duas vertentes que vão converger em dinheiro em casa, não? Ou você economiza, ou você é aquele que dá. Então, nossas crianças, a maioria delas não tem como. Eu vou pagar com a luz, vou pagar a água, não? O gás. Então, você vai ser da É turma que isso aí. economiza. E eu achei bem interessante, porque vale a pena a gente ensinar isso nas pequenas As coisas. pequenas coisas, na torneira da água, não é para ser mão de vaca, mas tudo, tudo. A realidade é essa. Se você não aporta financeiramente, porque não está trabalhando, está tudo certo, é uma criança, Aquele que não trabalha não come, pode se aplicar mas aí. você pode ser uma ajuda economizando, né? Tá certo? Então, integridade, diligência, temperança, pureza e economia. Isso vale mais do que qualquer soma de dinheiro. Isso que as pessoas estão buscando aí fora, né? Os grandes empresários, os líderes têm têm essas Uhum. características. Isso me faz lembrar uma vez aqui, antes de nós virmos para o sítio, a gente fez alguns investimentos para começar a construir a casa. A gente fez uma escola, né? Então, as dimensões aqui são tudo multiplicado. E chegou um momento em que os recursos acabaram. Para a gente não entrar em dívidas, a gente parou com a obra. E Hansi, agora temos pouquinho dinheiro, não? A gente é autônomo já há algum tempo. Então, a gente tinha que manejar essas questões de economia. Eu lembro várias vezes, assim, durante algumas semanas, que a gente estava com dinheiro assim: temos R$ 5. Quanto que você vai comprar hoje? Não, são dois tomates e uma cebola. Traga o troco. E eu lembro que eu só tirava a pontinha.
do tomate, senão eu vou aproveitar ao máximo, não? Você só corta metade, não, da parte que vai penduradinho ao galho. E eu lembro que as meninas ficavam assim, curiosas, mas por que está tão aproveitando? E isso ficou tanto na nossa cabeça, foram poucos dias, mas meus pais viram o ano passado aqui em casa e estavam fazendo alguma salada e eu clique ainda, aproveitando o máximo do tomate. Aí minha mãe, nossa, mas que economia é essa? Eu falei, foi algo que ficou lá no momento de crise, a gente tinha que aproveitar tudo. E hoje em dia as meninas fazem assim, quando alguém está descascando uma coisa, mãe, me dá uma mão, você está indo. A gente vai aprendendo nas pequenas coisas a diligência. Uhum, é isso aí. Aquilo que a gente aprende num lugar leva Igual. para tudo. Vamos voltar aqui, vamos avançar aqui. Você tinha lido sobre o Cooperadores de Deus. Sim. Ah, Agora entramos já na parte mais é, de riqueza, de dinheiro, é administração. quem que nos dá os recursos, os talentos, a capacidade. Isso é outro ponto importante, porque a gente pode, com os nossos filhos, estar exaltando as suas próprias capacidades. Nossa, você é muito bom nisso, você é muito talentoso para aquilo, você sabe ganhar dinheiro. E aí a gente pode estar engrandecendo muito o ego da criança, ou do adolescente, do jovem, e ela se achar que tudo isso é dela, vem dela e então tudo é para ela, entendeu? A, a gente precisa falar que ensinar que aquele que dá ao homem a capacidade de adquirir riqueza, deu juntamente com este dom Uhum. uma obrigação. Deus nos deu a capacidade de adquirir riquezas. Esses olhinhos batendo, é Deus que está me dando fôlego de vida ainda, né? Os pensamentos, as ideias, né? Deus sopra na nossa mente os pensamentos, as ideias. Assim que a Bíblia foi escrita, Deus soprava as ideias, os pensamentos e as pessoas escreviam com as suas palavras. Às vezes Deus até ditava algumas palavras. Então, Deus dá isso para nós. E a gente precisa explicar isso para as crianças, fazê-las entender isso, Para entender o processo de para que elas devolução. entendam que há uma devolução que Deus pede. Deus não pede uma cobrança, não é um pagamento, né? É, às vezes até é usado de maneira errada. Eu tenho que pagar meu dízimo. O verbo não é pagar, o verbo é devolver, né? Então, nós precisamos devolver aquilo que Deus diz que é dele, né? Tudo é dele. Ele diz, mas eu não peço tudo para mim. Eu peço que você devolva 10% Uhum. em atitude de reconhecimento. Esse devolver é para que nós não nos esqueçamos e não passemos a pensar que tudo é meu, tudo vem de mim, entendeu? O que acontece geralmente, eu tenho visto com pessoas que saíram da igreja, geralmente o caminho é esse. A pessoa, tem outros caminhos, mas acontece muito isso. A pessoa parou de devolver o dízimo, entendeu que tudo era dele. Para que Deus, então? Por que que eu estou aqui na igreja? Não tem sentido. E termina saindo, né? Se afastando. Aqui tem um texto que diz assim: todo ser humano, página 139. Todo ser humano deve os dons da vida ao infinito amor do Redentor. Alimento, roupa e abrigo, bem como o corpo e o espírito e a alma, tudo são aquisição de seu sangue. Pelo dever de gratidão e serviço assim imposto, Cristo nos ligou aos nossos semelhantes e ele nos ordena: servi-vos uns aos outros. Quando fizeste a um desses meus pequenininhos irmãos, a mim o fizeste. Então ele já caminha aqui uma segunda milha. Não somente você cumprir sua devolução do dízimo, não? Mas que aqueles dons, aqueles talentos, aqueles abrigos, o alimento que você ganhou de Deus, porque você não dividi-lo com outra pessoa? Nós somos de Deus pela criação, é o que está dizendo o texto. Ele nos criou, então, se ele nos criou, ele tem direito sobre nós. Ah, fomos enganados, né? Passamos o cetro para Satanás, a humanidade passou durante um tempo. Cristo veio e nos comprou. Então, somos dele pela criação, somos dele pela redenção. A gente não tem o direito de viver por aí fazendo a nossa própria vontade. A gente tem o livre-arbítrio, como chama, mas não é um direito, digamos, não sei se a palavra correta é essa, mas
o ideal de Deus era que nós tivéssemos em mente que somos criados por Ele, fomos comprados por Ele, e nessa situação, nessas duas circunstâncias, eu devo minha vida a Ele. Então, eu vou fazer qualquer coisa que esse homem me pedir, né? Tudo, porque eu sei que ele me criou, então ele gosta de mim. E ele entregou sua vida para que eu não morresse, então ele me ama mesmo, Resgatou. me resgatou. Então, como que eu não faço qualquer coisa por ele? Ele quer o meu melhor, mais do que outras pessoas possam dizer por aí. Deus quer o nosso melhor, né? Às vezes, quando as crianças vão crescendo, vão entrando numa fase de adolescência, e tal, vão conhecendo mais coleguinhas, ah, o mundo vai parecendo atrativo, né? Nossa, parece que as amiguinhas ou os coleguinhas querem o melhor para elas. E mesmo apresentando coisas contrárias à palavra de Deus, não, mas ele se importa comigo, mas ele quer. E às vezes a gente fica pensando, como é que eu abordo, como é que eu trato desse tema? A gente precisa dizer, olha, o mundo tem muita coisa para oferecer, sim. Mas a maquiagem é muito bonita. Tudo é muito luminoso, é cheio de glitter, né, de luzes, de pompa e circunstância. Mas no fundo, quem quer sua felicidade é Deus. Deus sabe. A Bíblia diz que há caminhos, né, que parecem direitos ao homem, mas no final são caminhos de morte. Então, Satanás, nem Lúcifer no céu sabia aonde iam chegar as suas intenções quando ele começou a desafiar a autoridade de Deus. Ele não sabia que isso levaria ele até matar o Filho de Deus. Ele achava que era só um direito dele fazer isso e, e não ia dar em nada, né, se desse errado. Mas até que ponto isso chega? Então, as coisas são bem gradativas, sabe? Às vezes a gente dá um passinho errado fora do que Deus indica, é só um passinho. Se você tem duas linhas retas aqui, me dá uma caneta aí. Se você tem duas linhas retas aqui, ah, e aqui é a linha do caminho de Deus. Aí se eu digo assim, não, mas eu vou me desviar 2 graus só para cá. Ora, 2 graus, aquela pessoa que estava andando comigo aqui, ela anda um passo para frente, eu ando um passo para frente. Não se distanciou muito ainda. O que permanece no caminho de Deus anda um passo, o outro anda outro. Quando você menos espera, a distância já é muito grande. As coisas são gradativas. Então, desviar-se do caminho de Deus, às vezes hoje, né, amanhã, pode parecer não estar muito longe de Deus ainda. Mas isso termina se tornando um hábito, uma deficiência de caráter, né? E pouco a pouco, quando você menos espera, como eu estou longe de Deus, né? Então, não vale a pena mesmo. Não vale a pena a gente fazer pouco caso da palavra de Deus. É, o assunto não é sobre finanças, mas tem um caso na minha família. ah, os meus pais, meu pai já faleceu, minha mãe era adventista, é adventista, mas meu pai nunca foi, meu pai era católico não praticante, e eu fico pensando, como que minha mãe se casou com meu pai? Assim, eu amava meu pai, mas eu digo, ela sendo adventista, nunca ouviu falar sobre julgo desigual, né? Aí, uma vez eu conversei com ela sobre isso, já mais velho, e ela me disse: seu pai me disse uma coisa antes de casar. E ele nunca botou problema. Olha, não tem problema, Ellen. Quando a gente estiver casado, se quiser ir para sua igreja, eu não vou fazer objeção. Na cabeça dela, olha, essa lei de Deus de não vos unis em julgo desigual, no meu caso é diferente, porque ele vai permitir que eu vá para a igreja. E de fato ele permitia. Só que quando nasceram os filhos, minha mãe chamava, vamos para a igreja. Meu pai dizia, vamos para a casa da avó que tem piscina, né? A minha mãe dizia, vamos para a igreja no outro sábado. Vamos para o supermercado, compra todinho. E assim foi, vamos para a igreja, vamos para a praia. E de repente, adivinha quem não estava mais indo para a igreja? A minha mãe, para ficar com os filhos. E embora não seja o tema, mas foi a condição que foi levando vocês
Uhum. a terem problemas financeiros graves também, não? Porque o pai, como não tinha seus princípios, era o dinheiro era ele, terminou ele saindo de casa para buscar trabalho em outro estado, deixando eles em João Pessoa, e aí foi que aconteceu o adultério. E eu lembro que tu contas a história, quando tua mãe vai para o Rio, vocês não tinham o que comer, não? E que Uhum. tu reclamaste a promessa, esse senhor, de, hoje Fui, sou fui moço. moço e hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. E apesar de que a minha sogra não trabalhava na época, erra de conta que se nessa época eu lembro de carrinhos de mercado chegando em casa. Porque apesar de ela ter se desviado lá atrás, ela entendeu que os caminhos de Deus no final eram melhores, né? Então, às vezes a gente pensa, Deus vai escrevendo entre linhas tortas, né? Como disse Então a gente não pode texto, mas... esquecer de reconhecer que Uhum. Deus é o Senhor de nossas vidas e que as palavras dele devem ser escutadas assim, porque elas se aplicam a todos. Não tem essa, o meu caso é especial. Não, 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 não. Isso começa nas pequenas coisas. Eu estava lembrando de um caso e eu já vi isso acontecendo na igreja. Não sei se já vocês viram algo similar. A mãe separa o dízimo e oferta para a criança e coloca na bolsa. Isso é para a hora da escola sabatina e isso para a hora do culto. Já aconteceu uma vez só. Mas já aconteceu que a pessoa deu na escola sabatina, claro, eu sou a professora, então eu estou aí. Mas na hora do culto, às vezes eu estou cantando isso. E de repente, quando cheguei em casa, a mesma notinha estava dentro da bolsa. E aí eu falei, por que não devolviste o dízimo ou a ofertinha dentro? Ah, mas eu já dei uma nota. E eu pensei que eu podia ficar com outra para mim. Eu pensei em comprar aquele chiclete, aquela bala, aquela coisa que eu queria. Falei, mas não é teu. E eu lembro assim que isso me deixou pensando. É, por isso que a gente começou a tentar de que o dízimo e a oferta fosse uma coisa que fosse delas, do trabalho delas. Hoje em dia, a gente vê que isso valeu a pena. A gente teve uma conversa séria nessa ocasião. Mas eu lembro que no momento a criança se chateou, ficou triste. Mas hoje elas se organizam para que quando seja a hora de entregar o dízimo e a oferta, elas são as primeiras a querer dar, a querer. Mãe, tem mais? Trabalhei tão pouquinho. A Elisa é muito. Ela disse, mãe, só essa nota, eu quero dar mais notas. Não, mas esse é o que você ganhou. Então, isso já deixa eles pensar, na próxima vez eu quero trazer mais para os tesouros de Deus. Então, se Jesus nos criou, se Jesus nos comprou, a ordem que ele der, eu devo me esforçar e pedir a ajuda dele para cumprir. E é o que ele nos ordena, né? Servir-vos uns aos outros, Uhum. né? Quando vocês ajudarem esses pequeninos, vocês estão me ajudando, vocês estão servindo a mim. E aí vem todo um trecho na Bíblia, nesse capítulo aqui, que fala disso, que o que Deus pede é que nós demonstremos esse amor que ele demonstrou para conosco, nós demonstremos em nossa esfera para com o nosso próximo também, né? Porque Deus é um Deus pródigo. Deus Aí, não nos dá aquilo que pouquinho. não, Ele sempre dá para que sobre, sempre dá em abundância. para que você possa E dividir. Paulo vem dizendo, eu sou devedor. Paulo disse, eu me sinto devedor, porque o que eu recebi, eu preciso dar para alguém, não posso reter para mim. E a gente deve ter esse sentimento de eu estou devendo alguma coisa para a sociedade, né? Alguém me contou sobre o Evangelho. Onde estaria eu se hoje eu não conhecesse o que eu conheço sobre a Bíblia, sobre o destino desse mundo, sobre como as coisas vão terminar? Quem seria eu? Estaria no mundão, certamente. É só olhar para os seus amigos de colégio e certamente você estaria na mesma toada deles atualmente. Então, se isso aconteceu com você, a gente tem que se sentir devedor. Eu preciso contar para os outros. Como os outros vão reagir, eu não posso, né, influenciar tanto, mas eu preciso contar da melhor maneira que eu puder para os outros. Eu preciso falar para os outros. Eu tenho obrigação com todo ser humano a quem eu possa beneficiar. Isso é sério, né? Ah, e aí, nesse capítulo também sobre princípios e métodos comerciais, Provérbios 23, 4 e 5 diz assim: não te canses para enriqueceres. Ora, Deus está dizendo, você tem obrigação para com os outros. Você precisa servir os outros, você precisa ajudar os outros. Mas, geralmente, o que é que o mundo diz? Cuide da sua vida, né? Uhum. Preocupe-se com as suas coisas.
Estude para ser alguém na vida, é, para ter seu carro, sua casa, seu apartamento, né, para não depender de ninguém. Mulher, tem muitas mulheres aqui hoje, não dependa de homem para nada, né? Estude, faça um mestrado, um doutorado, tenha sua casa, seu carrinho, e depois pense em se casar. E se der errado, você já tem suas coisas. É o que o mundo ensina hoje, né? É totalmente contrário ao que a Bíblia ensina. Ah, aqui diz, ó, não te canses para enriqueceres. As pessoas ficam se cansando, exaustas. Não, tem que correr, tenho que conseguir dinheiro, preciso pagar a prestação do apartamento, tal, tal, tal. E falando agora do mundo feminino, levam o mundo moderno feminino, né? Levam uma tripla jornada laboral, porque tem o marido, tem os filhos, tem o trabalho, tem a casa, é um monte de coisa acontecendo. Nunca foi plano de Deus que fosse assim. Mas Estamos a cansadas. sociedade se cansa, os níveis de estresse aumentam, começa a ter as mesmas doenças que só os homens tinham, ou antecipar doenças, entendeu? Porventura, diz o Provérbios 23, 4 e 5, fitarás os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Por que que a gente vai colocar os nossos olhos naquilo que não é nada? Porque vai se cansar para enriquecer, né? A Bíblia não pede isso. Deus deu aos patriarcas, sobretudo, a nação judaica, né, condições realmente de serem bem-sucedidos, mas não que eles tivessem que fazer disso o seu alvo. Eles eram bem-sucedidos e ainda o são. Muitos dos judeus, os grandes bilionários desse mundo, têm raízes judaicas. Ah, porque eles seguiam e seguem as leis de Deus. Não é os princípios de Deus. Não é uma questão de, eles fazem isso porque eles querem ficar ricos. Não, não, não. Hoje eu vejo gente jovens que estipulam metas assim: com 30 anos eu vou ter meu primeiro milhão. E não faz outra coisa da vida a não ser correr atrás de dinheiro. É. Entendeu? Não tem vida social, não tem ajuda ao próximo, tem nada. E até consegue o seu primeiro milhão. Ou morre no meio do caminho, sabe? Ou consegue, e depois consegue, junto com esse primeiro milhão, conseguiu um infarto antes dos 40, ou qualquer outra doença degenerativa e crônica. Então, por que que a gente está correndo atrás disso? Não, siga os princípios de Deus, que Ele promete te dar aquilo que você vai precisar no momento certo. E Ele vai Quando te colocar diante de reis. Os reis vão querer uma pessoa dessa para trabalhar. E você vai terminar sendo bem-sucedido também. Quando eu leia esse capítulo, eu lembrei de um grande dentista que nós temos como referência, que é o Milton Afonso, né? Sim, Que é um grande empresário. filantropo. E quantas coisas a nossa igreja tem tido benefícios pelas riquezas que ele bem tem administrado, né? A Novo Tempo, grande parte, ele construiu o NASP, que para quem vai, tem vários prédios que ele bancou. E ele não somente dentro da nossa igreja, tem outros projetos que ele tem apoiado, e nós vemos que não empobreceu. E hoje, Uhum. mesmo com quase 90 anos, acho que ele Acho que tem. tem mais que isso. É uma pessoa que vive bem, mas quando a gente aplica os princípios de Deus, Deus disse que Ele vai nos dar é, medidas sem. É, Tem aqui o texto. tem, transbordante. Não está aqui nessa página, não, mas a gente vai ler. Tem um que diz aqui, ó: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, né? Quem dá aos pobres, empresta a Deus, em outras Uhum. versões. E ele Ele lhe pagará. pagará o seu benefício. Quem vai pagar o benefício? Não é o INSS, não. É Deus. Deus vai pagar o seu benefício. E aqui diz, ó, esse benefício, no finalzinho da página 141, no meio da página, diz assim: o tesouro de caráter, que é a posse mais valiosa da terra e do céu. O maior benefício é que você está tendo seu caráter transformado. E esse é o bem mais valioso na terra e no céu. Eu me lembro, a minha irmã não é adventista, ela é Batista. batista. E, e aqui na Paraíba, não sei se é aí em São Paulo, onde vocês moram, mas aqui tem uma cultura muito grande de estudo, sabe? Você tem que estudar para ser alguém na vida, e é legal, né? Eu acho que é a contrarreforma da seca que teve aqui no Nordeste. E aí Nossa. as famílias, né, investem muito nisso.
E, e aí perguntaram, uma vez numa reunião de família, perguntaram para uma das minhas filhas, e você quer ser o quê quando crescer? Quando tiver, já está grandinha, mas quando tiver na idade do vestibular. Aí ela tinha acabado de ler um livro sobre a Florence Nightingale, que é uma enfermeira na contemporânea de Ellen White, mas ela Uhum. estava lá na Inglaterra e ajudou bastante numa guerra que a Inglaterra teve. Fantástica. Então ela estava nessa, eu Ai, quero que ser legal. enfermeira, eu quero ser enfermeira. Chega, brilhava os olhinhos dela, dizendo. Mas aí a minha irmã disse, por que não faz medicina? Disse, não, mas eu quero ser enfermeira. Mas medicina ganha muito mais. Enfermeiro trabalha mais e ganha pouco. Enfermeiro trabalha mais e ganha pouco. Mas ela queria ser enfermeira, ela não estava. O livro da Florence Nightingale não falava de dinheiro, falava de. Ela De ajudava as serviço. pessoas, ela serviu e ela ajudou a diminuir o número de mortos numa guerra. Eu quero ser essa pessoa, entendeu? Eu quero ter um caráter semelhante ao dela, eu quero ser assim. E... Mas o mundo ensina: faça medicina porque você ganha mais. Não está errado fazer medicina. Você vai Ah, estudar 5 anos, vai se é. matar, mas depois você vai ter o salário de 20 mil. Mas a questão é puramente financeira, né? Não. O maior tesouro é o tesouro de caráter, é a posse mais valiosa da terra e do céu, né? Vamos Ah, encerrar, então. a gente precisa encerrar, mas eu queria falar, tem um trecho grande que o capítulo traz aqui A história sobre a de história Jó. de Jó. Conta aqui, né, nos capítulos 29, 31 de Jó, que Jó relatando que por onde ele passava na cidade, ele era assim, ele era mão aberta, ele ajudava as pessoas. E aqui diz, ó, vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Ouvindo-me algum ouvido, me tinham por bem-aventurado. Todo mundo que falava com Jó, que via Jó, dizia: esse camarada é especial, ele é notável, ele é diferenciado. Por quê? Ele responde: porque eu livrava o miserável, que clamava, como também o órfão, que não tinha quem o socorresse. Ou seja, quando a gente começa a fazer o bem ao próximo, mesmo sem ser essa a intenção, e não deve ser essa a intenção, as pessoas começam a notar, né? E as pessoas começam a respeitar. Elas podem até não concordar com algumas das suas atitudes, dos seus princípios, mas começam a respeitar você, né? Ah, começam a dar testemunho de você. Eu lembro, aconteceu comigo uma vez, eu deixei um carro no mecânico, e aí Hum? eu fui almoçar num restaurantezinho na cidade, em frente ao mecânico. Se vou ficar aqui, porque eu fico de olho no mecânico para ver se ele vai fazer o serviço mesmo, ou se ele não vai entregar esse carro ainda hoje. Aí fui almoçar pela primeira vez naquele restaurante. Eu e um amigo que estava comigo. E aí só tinha o dono do restaurante ali que estava servindo mesmo. Ele serviu meu prato e fica olhando para mim um tempão. E aquilo ficou negócio barato estranho, né? Eu disse, pois não, senhor, pode falar. Aí eles, eu conheço você e eu gosto de você. Eu defendo você. Eu disse, tá, o que é que eu fiz de errado aí pela cidade que eu tô precisando de defensores? Você não tem umas meninas, não é verdade que elas estudam com você em Estudar casa, em que não casa. vão para a escola? Alguma coisa assim ele sabia. Então, todo mundo sabia. A cidade toda sabia, nem eu tô sabendo que todo mundo sabe. Aí eles, pois é, eu defendo você. E falou outras tantas coisas. Mas eu disse, olha que legal. Alguém tá vendo e tá dando um bom testemunho de mim. Uhum. As Ah, meninas são conhecidas na feira como o cartão postal de bananeiras. Tem um senhorzinho que sempre que as vê, diz, essas meninas são diferentes. Olha como elas se vestem, ou como elas ajudam a mamãe. Elas carregam sacolas, elas cumprimentam todo mundo. são coisas São simples. pequenas coisas, mas essas pessoas começam a identificar você por princípios e valores, não? Você não, elas não estão querendo fazer isso por aparecer. Mas, inevitavelmente, é o que vai acontecer quando você ressalta, neste mundo de mal, algo bom. E quando a gente não acata as leis de Deus, as orientações de Deus, o verso da Bíblia é o seguinte, diz assim, ó, Ageu, capítulo 1, diz, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. É a página 143. O que é que acontece quando a gente aplica o nosso coração aos nossos caminhos? Semeais muito e recolheis pouco. Você tenta fazer do seu Começo. jeito,
Você semeia, 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 fica dando murro em ponta de faca e colhe pouco. Come, mas não se farta. Bebe, mas não se sacia. Se veste, mas ninguém se aquece. Recebe salário, mas parece que está num saco furado. O dinheiro vai todo embora. Olhou para o muito, mas alcançou pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu assoprei. Deus disse: Isso aqui não vale nada, isso aqui é uma miséria. Então, quando a gente não segue os caminhos de Deus, a gente nunca está satisfeito com o que tem, né? Ah, tudo é uma reclamação, tudo é um queixume, nunca dá para nada. Quando a gente segue os caminhos de Deus, você pode morar num casebre, numa choupana, como diz o Não, hino, né? Na choupana há já prazer. não tá, não tem mais a Já não é choupana. mais a choupana, mudaram a letra. Mas eu gosto da choupana. Ah, quando você segue os caminhos de Deus, até numa choupana há prazer. Você está feliz, está contente, você está seguindo a vontade de Deus. Quando você não segue os caminhos de Deus, você está num palácio. Mas Provérbios fala também, né? O palácio com a mulher rixosa é como se fosse uma gota caindo na cabeça, gotejando você. É uma tortura. Não segue os caminhos de Deus, né? Então não vale a pena, não vale a pena. O resultado é terrível. Ah, terminando. Ninguém pode acumular. Ninguém poderá acumular tesouro no céu sem que venha por isso mesmo ver a sua vida na terra enriquecida e enobrecida. A Bíblia pede que nós acumulemos tesouros no céu. Qual é o tesouro que há no céu? Ah, o grande tesouro que haverá no céu são os redimidos, Sim, né? as estrelinhas. As pessoas remidas pelo sangue de Cristo e que você ajudou a trabalhar por elas também, para a salvação delas. Esse é o nosso maior tesouro. Então, quando você se dedica a essa obra de representar a Cristo, nós somos cristãos, carregamos o nome de Cristo, né? Se você se dedica à obra de representar a Cristo, a gente está acumulando tesouro no céu, E né? aqui também vamos E ver os resultados. nessa própria terra, a sua vida vai ser enriquecida e enobrecida. 1 Timóteo 4,8, encerrando o capítulo, diz: A piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente E e daqui da que há de vem. vir. Piedade o que é? Piedade é dar. Piedade é aquele que dá para os outros, que dissemina. A piedade é o contrário do egoísmo que retém para si. Não. Deus pede que nós sejamos piedosos, pios, é o contrário de ímpio, né? Então, Deus quer que você seja mão aberta, que você siga os seus princípios, que você atenda às necessidades do outro. Quando Jesus voltar, ele não disse que vai começar a dizer assim: vocês me viram nus e me vestiram, vocês me viram preso e me foram visitar. E as pessoas piedosas vão fazer assim: mas quando que nós vimos o Senhor assim? Elas vão estar tão habituadas a fazer isso que, que não, elas não estão fazendo isso para serem vistas por Cristo, entendeu? Se tornou natural dela, se tornou espontâneo dela. E Deus pede que isso seja uma realidade. Dentro da nossa casa, como que a gente pode fazer isso? Como que É, eu posso ensinar as minhas crianças a serem piedosas nesse sentido, a fazer o bem uns aos outros? tudo que a gente coloque dentro da verdadeira educação tem que dar frutos para o reino dos céus. Ah, violino, talvez aqui muitas das mamães também estão assim, né, como nós. Por que elas estão aprendendo violino? Não só para tocar na igreja. Vamos fazer um projeto, alguma coisa, onde essa música possa chegar a alguém que precisa. Um lar de idosos. A gente já tocou uma vez no mercado. Elas ficaram tocando lá para recolher cestas básicas. E as pessoas gostavam e ficavam. Elas ficaram lá mais de uma hora tocando. Mas ficaram super felizes que estavam usando isso para outro bem maior. Então a gente desafia as famílias que estão aqui a pensarem qual vai ser o nosso projeto comercial, que não somente vai trazer lucros, vai nos ensinar diligência, honestidade, mas que vai trazer também benefício para outras pessoas. E que com isso vocês vão ganhar os tesouros que Deus promete no céu. Lembra que os princípios, para encerrar, os princípios a gente ensina no dia a dia. O mundo aí fora fala assim: pronto, agora vamos estudar
você vai estudar uma faculdade de economia, então tem que aprender a ser íntegro, honesto, não sei o quê, não sei o quê. E aí tem a matéria. E nem tem, só tem uma matéria chamada ética, lá no final do curso. Ah, mas os princípios se ensinam em casa, né? E em todas as atividades, todas as tarefas. Uhum. Não ignorem. Às vezes a gente ignora. "Oh, ah, isso aí foi bobagem. Ela falou por falar." Essa Não. questão da integridade, É, no completar a tarefa de forma como foi pedido, não? A aham. gente diria, ah, varreu, mas escondeu o lixo embaixo do tapete. Isso não é ser íntegro. Lavou a louça, mas não pegou as panelas, só viu que estava na pia. Isso não é ser íntegro. Então, se a gente não ensina que esse trabalho feito pela metade não é de Deus, não vai ser. E termina tendo que refazer o trabalho e perde-se a confiança em Uhum. que ela vai executar um bom trabalho da próxima vez, né? Ele está falando de Deuteronômio 6, ao levantar-se, ao É, deitar, é isso aí. esse é o trabalho. Então, que Deus nos Dá ajude. trabalho não educar e dá trabalho educar. Dá. Mas as recompensas eternas Só vale a que pena. educar dá trabalho, assim como não educar dá trabalho, mas tem a questão do resultado é um pouquinho diferente. Educar dá trabalho agora, mas você fica mais aliviado no futuro, porque a pessoa que foi bem educada tem mais probabilidade, embora ela ainda possa escolher o caminho errado, mas ela tem mais probabilidade de se manter no caminho. Ao passo que não educar, no primeiro momento parece que você não tem tanta dificuldade assim, mas depois os problemas vêm. Os problemas vêm Você e vai ter uma eterna criança. vai ter uma criança. Em vez de aquela pessoa ajudar você na sua velhice, eu já estou falando assim, vocês precisam me ajudar na minha velhice. Em vez de aquela pessoa ajudar você na sua velhice, não, você está eternamente com obrigações para com ela, né? E vai ser sempre um motivo de suas preocupações também. Então, é melhor agora, enquanto a gente tem gás, pique, ânimo, mais saúde, se empenhar no trabalho de educar, com Cristo, né? Não só com as nossas próprias forças, mas seguindo as orientações dele e com a ajuda dele. Amém. Deus abençoe. Amém. Eu achei incrível, foi maravilhoso estar com vocês, André e Carol. Achei incrível, né? As lições que nós tiramos aqui desse capítulo, né? Com o que vocês trouxeram. Eu fui anotando algumas coisas aqui, fiquei pensando, né? Quão desafiador é ter cinco, né? Mas a verdadeira educação parece que quanto mais tem, mais ajudantes nós temos, né? A ideia é a gente ter cooperadores no lar, né? Com Os certeza. cooperadores de Deus que começam nas famílias, né? Que lindo. Fiz muitas reflexões aqui. E eu só comentando o que vocês falaram agora no final sobre essa questão, né? Do trabalho, da educação, que dá trabalho, e também não educar dá trabalho, né? Trabalhei num escritório de cobrança, né, num escritório jurídico, bem no início da juventude. E 90% dos devedores eram filhos que usavam o nome dos pais, a ponto de causar doenças, né? Teve um que quase que o pai infartou quando o oficial de justiça foi tomar o carro. Então, assim, se torna um peso, né? Leon White fala que um filho que não é bem educado, ele se torna um peso para a sociedade, né? Então, não só para os pais, como para outros também. Então, o contrário, né, do objetivo da educação que Deus nos dá, a verdadeira educação que ensina os pais, né, e os filhos. Eu gosto de Deuteronômio 6 por isso, né? Que Deus ele chama os pais, né, as famílias a ouvir a palavra dele, a praticar e inculcar, colocar lá dentro da cabeça das crianças, falando o tempo todo pela repetição. Da mesma maneira Uhum. como ele faz conosco, né? Sempre repetindo a lei, as suas promessas, suas verdades. Então, olha, eu gostei muito. Vocês trouxeram muita luz aqui para nós, especialmente aqui para mim, muitas coisas que eu não tinha observado, né? Queria ver se Deus vocês abençoe. tinham. Pode... Amém, amém, Ander. Ó, gostei mais ainda que dessa vez a Carol voltou com você, né? Voltou o casal. Foi Ela disse, especial. você tem que falar, você tem que falar. Eu disse, não, chamaram você, eu vou só acompanhar. Aí, Já fiquei aqui no cantinho da câmera. eu falei para Carol, falei, olha, deixa bem claro para o Ander que é o casal. Mas muito bom, porque é a família ali junto, né? Se vocês tiverem 5 minutinhos, eu gostaria de abrir para o pessoal para ver se alguém tem alguma pergunta, algum comentário
Aqui em Joia? algumas amigas que estão participando, tem algum pessoal que está já acompanhando desde o início. Alguém gostaria de fazer um comentário, uma pergunta aqui para os nossos amigos em relação ao capítulo? Essa é a oportunidade. Não havendo É, dou-lhe uma, Eu, dou-lhe uma, dou-lhe eu, duas. eu algo. gostaria de falar uma consideração que eu achei Ô, muito Tamires, interessante. bem-vinda. Pode falar. É, eu tenho dois filhos, né? Eu tenho uma filha de 7 anos e um filho de 3 anos. E eu tenho um potinho, que é o pote da missão. E Hum, aí, sempre quando eu separo, né, o meu dízimo e a oferta para devolver, eu separo também uma porcentagem para esse potinho de missão. E aí um dia eles perguntaram, mamãe, por que que você faz isso? Então, assim, filha, filho, a gente também precisa ter uma reserva, né, um dinheirinho guardado para aquelas pessoas que necessitam, aquelas pessoas que vão bater na nossa porta, que vão precisar de comprar um remédio, alguma coisa assim. Então, a gente precisa amar o nosso próximo também com os nossos recursos. Ah, eu também quero um potinho. E eu estava esperando por esse momento, né? Eu hum, também quero um potinho. Aí eu arrumei um potinho para os dois, para cada um. E aí agora é assim, quando eles recebem um dinheirinho, já tem até a sigla, dom, dízimo, oferta e missão. E assim, hum, eu aprendi isso com a minha mãe, sabe? Desde criança eu aprendi porcentagem antes mesmo de aprender na escola convencional. Então, assim, eu acho que o exemplo arrasta muito. E eu achei hum. muito bonito o casal falando aí sobre finanças, sobre a família. E vocês estão de parabéns, glória a Deus. Obrigado, Ah, Tamires. Obrigado. vou copiar essa ideia, Tamires. Gostei do dom. Eu gosto dessas coisas, dessas siglas. Dom, Assim. gostei. Aqui a gente tem uma sigla para você também. A gente brinca, uma sigla que chama AHA. AHA é ajuda hoje alguém. AHA. Aí você não precisa falar nada. Você vai, quando você vê a necessidade de ajudar alguém, você Muito para si mesmo você faz AHA. Aí você vai lá e ajuda hoje alguém. Gostei do dom, vou adotar. São palavras-chave, né, que ajudam. Muito bom. Mais alguém quer fazer algum comentário, uma pergunta? Como diz aí o Hunter, ó, não havendo, nós vamos encerrar, hein? Cíntia falou aqui, foi ótimo, muito proveitoso. Orei hoje cedo pedindo diligência. Amém. Amém, amém, Cíntia. É uma Um coisa que tem que desafio. começar por nós mesmos. A gente, aqui em casa, por exemplo, o meu calo é exercício. Eu gosto de trabalhar na horta. Ficar a manhã toda, não tenho problema. Mas ter um momento para fazer uma caminhada, uma coisa assim mais focada só em fazer alguma atividade física, era uma coisa difícil. E Hunter, vamos, cara, vamos caminhar 20 minutos, que seja, vamos começar. Aí já tem 3 semanas, não? Que estamos, tu estás um pouco mais. Mas eu comecei sozinha, falei, é muito chato caminhar sozinho. Aí Hunter, eu vou contigo. Daqui a pouco foi a Elisa, Os cachorros? já estamos indo todos, sabe? E tem sido muito bom, porque a gente está aprendendo a ser diligente, a ter uma rotina. Isso tem levado uma das minhas filhas, que ela ama estar em casa. Ela é gato. Por ela ficava aqui. Ela gosta de fazer as coisas dentro de casa, mas fora é uma dificuldade. Mas a gente está fazendo. E já chega, mãe, estou menos cansada, mas estou conseguindo. São 3 km só, mas a gente está vendo coisas positivas, sabe? Em pequenas mudanças. É, tem sido bom, tem sido bom. É incrível, né? Que em família parece que quando a gente se propõe em família, as coisas tendem a serem melhores, né? Aqui foi, do exercício foi sempre tem um que não quer de jeito nenhum, que se opõe, que faz cara feia, que reclama, e aquela luta para não tornar um ambiente pesado. E quando a Aham, gente se propôs a fazer juntos, né? Então, pai vai lá, olha, nesse horário que eu posso, né? Então, todo mundo tem que vir Uhum. nesse horário. E aí vai junto ali, né? E eu acho que faz bastante diferença. gostei da Aqui pergunta. temos Gostei uma da pergunta pergunta aqui. aqui, né? Ali, Você quer Beto, ler, Rander? como ensinar dízimo e oferta hoje, quando tudo é pago pelo Pix, né? Interessante. Sabe que eu estava pensando exatamente nisso, ó, transmissão de pensamento. Quando a Tamires falou aí do potinho, eu disse, é mesmo, né? A gente podia botar como antigamente. Estava pensando nisso. Ah,
a oferta, que seja a oferta, num potinho ali, e a gente vai usando à medida que vai havendo necessidade, né? Realmente é mais prático no papel moeda, é mais real para as crianças no papel moeda. A gente está a gente Já está perde um pouco. a gente está adotando aqui em casa. A gente faz pelo Pix também agora, mas eu concordo com você que é mais palpável no papel moeda, sabe? Eu ia falar sobre outra coisa. E eu sinto, eu sinto isso já eu como dizimista. Eu gosto de Smart, mas eu gosto de ofertar todos os sábados Na igreja. na igreja. Então, eu tenho já uma oferta programada para os bancos, que foi o propósito que fizemos. Mas durante os sábados eu me incomodo de não poder levar água a mais, sabe? De passar a salva e eu vejo o olhar, sobretudo das menores. Elas ficam com esse olhar de nós também vamos contribuir. Então, o que eu tenho feito é deixar, dividir uma pequena parte dessa oferta, 50, R$ 60, em notinhas de 20. E que pelo menos todo sábado a gente possa entregar alguma coisa. Uhum. Então, isso precisa também fazer parte do preparo, não do planejamento financeiro. Eu lembrei o que eu ia falar. A gente, eu acho que é um problema que também só acontece aqui em casa. A gente tirou, a gente estava com muita dificuldade com questões de internet com as crianças, em geral. Ah, Às vezes era, né, toma o celular para gravar aula de violino online, alguma coisa assim. Mas da aula de violino virava outra coisa, entendeu? Depois de um tempo. Quando você ia, ué, mas aí daqui a pouco, quando eu ia perguntar o que que aconteceu, não, não deu tempo de gravar. Por que que não deu tempo de gravar? Aí, investigando a fundo, a gente, né, começou a perceber que estava havendo um mau uso da tecnologia. E isso foi tão recorrente em tantos momentos, coisas terríveis, sabe? A gente terminou dizendo, vamos voltar a antigamente, Papel. né? Jejum, não quer dizer que toda a tecnologia é ruim, não é o caso, é o uso que a gente faz dela, mas vamos voltar aos métodos antigos, onde as coisas funcionavam também, talvez melhor até, e sem uso. Então, bora pegar livro quando tem que pesquisar, né? Mas na internet, em vez de imprimir, vamos desenhar, vamos copiar, vamos pegar uma revista, Veja, e recortar a figura e colar. Não dava certo, todo mundo cresceu assim. Olha, tem sido uma bênção. Tem uma semana que a gente está assim. Tem uma semana. E as coisas estão fluindo naturalmente. Há mais amor, mais harmonia. As crianças estão falando melhor umas com as outras. Talvez em algum momento a gente volte, né, a usar algo de tecnologia com elas, é claro. Mas, por enquanto, a gente está vendo que realmente é mais palpável, né? Pai, você tem um livro que fala sobre a linha do O tempo da Bíblia? concreto, é. Tenho. Ai, me presta. Estão fazendo biografias agora. As biografias da Bíblia. Foi uma atividade que a gente passou. Beleza. Estão agora vendo todas as biografias nos livros, no comentário bíblico, em linhas do tempo que eu tenho aqui, de outros livros. Tá tudo funcionando, sabe? Sem tecnologia. Então, é mais palpável o que é concreto, né? O que é livro, o que é papel, o papel moeda para o dinheiro também, Às vezes do temos que que uma dar, transação eletrônica. às vezes temos que dar um passo atrás, sabe? Para esse ensino ficar claro. Por mais de que Pix e outras coisas nos ajudem no dia a dia, para a mente da criança é confuso. A pequenininha aqui fala, mãe, quero tal coisa. Eu falei, não, amor, eu não tenho dinheiro. Vá ao banco. Eu não tenho celular. Tu faz tlim, tlim. Eu sei, É. mas esse é o cartão de crédito. Que já não tenho mais dinheiro aí. Eu tenho que gastar só o que eu posso. Então, realmente, às vezes, esses conceitos E Deus ficam. faz assim com a gente. Uhum. O Uhum. santuário é uma massinha de modelar, onde Deus ensinou todo o plano de salvação de maneira Bem palpável. lúdica. Era palpável. Hoje em dia, a gente, para pedir perdão dos pecados, a gente ora a Deus. E em silêncio no nosso quarto, sem, né? Deus já recebe essa oração e o perdão é concedido. Mas para que chegasse nesse ponto, Deus precisou tratar conosco
de maneira palpável, né? Conosco eu digo com a humanidade, de maneira palpável. É assim que se consegue o perdão. E Tem que até, matar alguém. e até nesse sentido de nós termos tirado a tecnologia, nós falamos com elas. Hoje em dia, como nós temos a misericórdia em superabundância, a gente via no passado. Acã pecou, foi apedrejado, logo que entraram na Terra Prometida. E eu falei, como nós não vemos as consequências de nossas falhas de forma imediata, nós somos livianos com as coisas e com o pecado. Então a gente falou, vocês vão ter uma consequência grave, né? Porque tivemos que cortar aulas de violino, muita coisa que elas faziam online que era proveitoso. E doeu. E ao doer, a gente viu que é o cordeirinho, é o sangue, que a gente já não mais vê, que não precisaria. Mas eu acho que voltando aqui o tema, Livete, eu acho que vai ter que ter essa parte do concreto, da moeda, do papel. Eu acho legal, sim. É bom. Eu tô pensando em fazer também. É bom, sim. Da dificuldade, né, que acho que ela trouxe também o fato de que tudo é pago no Pix, né? Mas de alguma Uhum. maneira que a gente possa, às vezes, sei lá, aqui a gente ainda consegue trocar, né? O pai trabalha ali com comércio, então eles Uhum, pedem, papai, posso fazer o Pix para o senhor me dar o dinheiro? Eles querem, né? Porque já são maiores, né? Então talvez a gente Uhum. procurar algumas estratégias para conseguir ter essa coisa mais palpável. Vocês tocaram uhum, num assunto importante, né? Mas a gente não tem condições de falar sobre essa questão da tecnologia, o uso, né? Lembrando que não só são pequenas, têm filhas adolescentes ali, então mesmo assim vocês tomaram essa atitude. Mas pode ficar para uma outra oportunidade. Mas assim, achei interessante, Carol, você trazer o seguinte pensamento, né? A grande questão é de que isso também pode entrar para o tema do capítulo, né? Sobre os princípios. O princípio é o seguinte: nós não vemos as consequências imediatas dos nossos pecados em muitos casos, na Uhum. maioria. E por isso nós continuamos, na condição que estamos, né? Que nós sim. possamos, então, com Deus, né? Pedir a Deus que nos dê sabedoria para trazer essa realidade para os nossos filhos, que o cordeirinho tem que ser morto todos os dias, né? Olha, Todos os leiam, dias. eu coloquei o link do livro Embaixadores do Reino. Aí tá acima Excelente. do seu comentário, Deuteronômio 6. Tá? Ah, se vocês não conseguirem o livro físico mesmo, tem o PDF aí nesse site. É muito bom sobre esse tema de economia. Repostei. Aqui, já coloquei mais abaixo para facilitar. Isso, vale muito a pena. Vai abarcar nesse tema e ajuda nós, pais, para criar essa questão de ordem e finanças. O que a Tamires mencionou, não? Tem que ter o seu dinheiro para dízimo, oferta, gastos do lar mesmo. E também para a previsão do futuro, não? Ele fala até, e se você morrer amanhã? Verdade. É, a gente estava lendo essa semana sobre isso, da viúva que teve que ir até Eliseu e teve a multiplicação do azeite. E eu pensava, mas que pai responsável que deixou a mulher tão endividada Endividada. que ela tinha que quase vender seus filhos. E aí no livro fala, não deveria ser assim. Nós deveríamos ter uma provisão para o futuro, nem que seja pequena, porque estamos em um mundo de pecado, então pode acontecer uma coisa assim. Ok. Excelente. Muito obrigada, viu? Aqui, só vamos ler o comentário aqui da Vanessa. Ela diz assim: moeda digital prestes a entrar 100%. É importante aproveitar a oportunidade do momento de ter ainda em mãos essa representatividade na prática, visível. Muito bom. Uhum. Enquanto ainda podemos, né, nos esforcemos, né, para ter. Queridos, Isso. muito obrigada mais uma vez. Foi muito proveitoso, foi muito aprendizado, foi, um estudo assim muito gostoso, muito agradável. Espero que vocês possam voltar, né? A gente ainda tem muitos capítulos pela frente, já olhei até o Amém. final. A gente vai Me dando uma dizem que tens que ideia. falar com ele. Não, me não me chamaram. Já pode chamar Vou diretamente. chamar direto o Hunter da próxima vez, Carol. Aí ele não escapa. Exatamente. Eu Cadê queria muito cadê a agradecer. representação masculina? Tem o Júnior, tem o Charles. Cadê os homens desse grupo? Pois é, Os normalmente, pais. às vezes que eles estão por trás, né? Sempre tá por trás de uma grande mulher. Eu quero a representatividade masculina. Precisa, Gabi. né? Precisa. E esse tema é de suma importância. Então, muito obrigada, viu, queridos?
Obrigada, Hanna, obrigada, Carol, por vocês poderem ter doado o tempo de vocês, né? Um Para prazer. compartilhar com a gente esse tema e a experiência de vocês. Eu agradeço também a todos que participaram e que Deus abençoe muito. Quero pedir que vocês façam uma oração final para a gente poder encerrar, tudo bem? Amém. Oremos então. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque não deixaste teus filhos sem a sabedoria necessária para os tempos em que estamos atravessando com famílias e em todos os aspectos. Tiveste o cuidado de nos ensinar, não somente através da tua palavra, temos também o espírito de profecia que vem nos a ampliar temas como a nossa integridade, honestidade, nossas transações diárias. Nos ajuda, Senhor, com famílias a ter esses princípios que vão dar para nós e para nossos filhos o caráter do céu. Ajuda-nos a ver nas pequenas coisas a importância real de colocar em nossos filhos os teus valores. De maneira especial, colocamos eles, os nossos pequenos, nas tuas mãos, para que quando venham as dificuldades, eles possam estar firmes, como aqueles que construíram sua casa sobre a rocha. E a nós, pais, tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos presteza em aprender o que não aprendemos antes e para colocá-lo em prática também dentro de nossos lares. Os abençoa, dá uma boa noite e descanso a todos nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, gente. Bom descanso e até a próxima. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, tchau.